Oi, gente, vamos papear? Presta atenção nessa frase que eu vou falar para vocês. Coloque o pé que Deus se encarrega de colocar o chão. Vamos bater um papo sobre isso? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé. Mas se você estiver passando por aqui pela primeira vez, quero dizer que você é muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Seja muito bem-vinda para começar a acompanhar o canal daqui para frente. Mas vamos lá, vamos começar nossa conversa dessa semana. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já deve ter vivido momentos em que a sua fé estava bem pequenininha e outros momentos que você estava cheia de fé, estava com a fé transbordando. Isso é uma coisa normal de acontecer e acontece com todas as pessoas. A gente vai oscilando aí os níveis de fé durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o nosso ano, durante a nossa vida. Mas o que não pode acontecer é a gente ficar sem fé. E essa frase falou muito ao meu coração, porque muitas vezes, caminhando com Deus, a gente precisa realmente colocar o pé primeiro para que depois Deus coloque o chão. Muitas vezes a gente precisa fazer as coisas mesmo que a gente não esteja vendo uma solução logo ali na frente. E essa semana eu li um versículo lá no livro de Josué que fala o seguinte, Josué 1:3, tá? Fala assim, ó: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem. Só para que você entenda, Josué era o sucessor de Moisés. Então, o povo caminhou por 40 anos no deserto e quando eles chegaram perto da terra prometida, Moisés morreu. E Josué, então, assumiu o povo. E Deus deu essa palavra para Josué: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem. Olha só que interessante. Deus estava falando para Josué o seguinte: Josué, eu só não vou entregar essa terra para vocês se vocês ficarem parados. Eu só não vou entregar essa terra para vocês se vocês ficarem sem se mexer, se vocês não fizerem nada. Mas você pode ter certeza que eu darei essa terra para vocês à medida que vocês forem avançando, à medida que vocês forem caminhando, à medida que vocês pisarem a planta dos seus pés nesse lugar. Então, olha só o que Deus está falando para a gente. Que nós precisamos nos mover, nós precisamos andar, nós precisamos caminhar, nós não podemos ficar paradas na nossa vida. Existem coisas que Deus quer nos entregar, mas que Ele não nos mostra. Mas nós precisamos sim nos mover nessa direção. Nós precisamos sim colocar os nossos pés nesse lugar de confiança, nesse lugar de fé. Muitas vezes nós vamos precisar crer sem ver. Mas o que a gente quer? A gente quer ver o chão, não é mesmo? A gente quer ver as coisas acontecendo para que depois a gente pise. A gente quer que Deus primeiro faça para que depois a gente vá. Não é assim? A gente fica esperando que Deus mande alguém falar para a gente: olha, Deus mandou te avisar que é para você começar esse determinado projeto. Deus mandou te dizer que é para você escrever esse livro. Deus mandou te dizer que é para você se mudar desse emprego. Deus mandou te dizer que é para você trocar de país. Não é assim? A gente fica esperando que Deus mande alguém para falar com a gente, sendo que muitas vezes Deus já colocou essa vontade dentro do nosso coração. Sendo que muitas vezes Deus já falou com a gente. O problema é que a gente ainda não teve coragem de fazer aquilo que Deus falou, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Por quê? Porque a gente tem medo. A gente olha ao nosso redor e a gente vê que existem pessoas muito mais capacitadas para fazer determinada coisa. A gente olha pra gente, a gente se acha tão pequena, a gente se sente tão incapaz. Mas eu quero te dizer que quando Deus coloca algo dentro do nosso coração, nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos sim, sabe fazer o quê? Arregaçar as mangas e começar a trabalhar nesse projeto. Sabe por quê? Enquanto a gente se mexe, enquanto a gente está pisando em lugares que a gente ainda não está vendo, Deus está movendo as coisas ao nosso favor. É como se Deus dissesse para nós o seguinte: enquanto você tira esse projeto do papel, eu faço as conexões necessárias. Enquanto você faz esse curso, eu abro novas oportunidades de trabalho para você. Enquanto você pede perdão, eu restauro seu coração. Enquanto você fecha alguns ciclos, eu inicio outros. Enquanto você ora e busca uma direção, eu te inspiro. Enquanto você avança, eu abro o caminho. Gente, não é maravilhoso a gente pensar
que quando a gente está se movendo, Deus também está? Quando a gente está fazendo a nossa parte, Deus se encarrega de fazer a parte dele. O que a gente não pode é ficar esperando que as coisas caiam do céu. O que a gente não pode é ficar esperando a condição financeira perfeita para que a gente faça tal coisa. A gente não pode ficar esperando a condição perfeita para que a gente se mova em direção àquilo que o Senhor está mostrando para nós. Muitas vezes a gente quer pisar num terreno plano, num terreno verdinho, mas eu quero te dizer que nós vamos ter sim que atravessar vales e montanhas para chegar no lugar que o Senhor preparou para a gente. O caminho não é fácil, o caminho não é plano, mas quando você chegar lá, você vai ver que valeu a pena. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem no seu coração a vontade de escrever um livro, você vai ficar esperando que Deus escreva esse livro por você? Não, gente. Por quê? Porque Deus não vai escrever. Quando você se dispuser para começar a escrever esse livro, Deus vai fazer o quê? Deus vai te encher, Deus vai te inspirar, Deus vai te dar criatividade e Deus pode também providenciar até os recursos para que você publique o seu livro, se esse projeto estiver no coração dele também. O que não dá é para você ficar esperando que esse livro caia prontinho na sua mão. Não, você precisa fazer a sua parte. Então, mesmo que você hoje olhe para a sua vida e pense, mas eu não tenho condições financeiras de publicar esse livro. Se mova, coloque o seu pé, que Deus se encarrega de colocar o chão. Sabe o que vai acontecer se você ficar parada? Nada. O tempo vai passar e você não vai sair do lugar. E sabe o que é pior ainda do que a gente não sair do lugar? É a gente não viver os milagres de Deus para nossa vida. É a gente não ver a provisão do Senhor chegando no nosso dia a dia. Você tem fé? Então se mova. Preste atenção em tudo aquilo que o Senhor tem falado para você nesses últimos tempos. Preste atenção nas direções que o Senhor tem dado para a sua vida. E não tenha medo de colocar o seu pé. Se o Senhor estiver dando essa direção para você, Ele vai se encarregar de colocar o chão. Mesmo que você não esteja vendo, coloque o pé, que Deus faz a parte dele. Então eu vou terminar esse vídeo falando para você o seguinte, que você possa encher o seu coração de fé essa semana e começar a caminhar na direção daquilo que o Senhor preparou para você. Eu espero que essas palavras tenham te abençoado, que você tenha aí uma semana abençoada pela frente e muito produtiva. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.